Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a sociedade das abelhas. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que nem toda abelha é social, nem toda abelha vai formar uma sociedade. Nós temos abelhas que são solitárias, como é o caso, por exemplo, das abelhas das orquídeas. Essas são abelhas que vão formar casais na época reprodutora, vão construir um ninho, deixar os seus ovos e depois as larvas vão seguir o seu caminho. As larvas vão passar pelo estágio de pupa e depois fase de adulto. Agora o que chama a nossa atenção realmente são as abelhas sociais, que é aquelas que é o nosso foco. Essas abelhas, a sociedade em geral, é uma forma de relação ecológica. Em biologia, sempre que seres vivos estabelecem uma relação com os outros, a gente chama isso de relação ecológica. Quando eu falo das sociedades, eu tenho uma relação ecológica que é intraespecífica, ou seja, é uma relação que é entre indivíduos da mesma espécie. Outra coisa também que é interessante é que é uma relação harmônica. Por que harmônica? Porque todos os seres vivos estão ali envolvidos, vão ter algum benefício desse relacionamento. Quando eu falo de sociedades, eu tenho seres vivos da mesma espécie que vão trabalhar em conjunto em prol de um bem maior para todos. Eu tenho dois tipos de sociedade com relação à anatomia e à fisiologia dos seres vivos. Então eu tenho as sociedades isomórficas. O que são sociedades isomórficas? São aquelas que não existe diferença anatômica entre os indivíduos do grupo. Eles são todos iguais, por assim dizer. Nós podemos comparar a nossa sociedade, a sociedade dos seres humanos, a sociedade de muitos primatas, como os chimpanzés. É um caso de sociedade isomórfica. Então nós vamos ter indivíduos que são todos iguais e que não vão ter uma casta definida, ou seja, eles não têm um papel definido na sociedade. Eles podem até mudar em determinado momento da sua vida, mudar a sua posição nessa sociedade, ok? E nós vamos ter as sociedades heteromórficas. As sociedades heteromórficas são aquelas que já têm diferença nos indivíduos. Então existe uma diferença anatômica e fisiológica. Então o ser vivo ele já nasce com uma certa anatomia e uma fisiologia que vai fazer com que ele tenha uma posição específica dentro da sociedade. Esse indivíduo nunca vai poder mudar de posição social. Então aí a gente fala em castas. Nós vamos ter as castas dentro de uma sociedade heteromórfica. Bom, com relação às abelhas, nós podemos ter algumas configurações diferentes, mas o basicão é o seguinte: nós vamos ter os indivíduos que são as fêmeas e os machos. Em geral, nas abelhas, funciona do seguinte: todo óvulo fecundado por um espermatozoide, ou seja, todo ovo, vai dar origem a uma fêmea. São indivíduos que a gente chama de diploides. Se um ovo não for fecundado por um espermatozoide, esse ovo também poderá dar origem a um indivíduo. Isso em biologia a gente chama de partenogênese, que é quando um óvulo não fertilizado pode se desenvolver. E aí nesse caso vai dar origem a um macho, e então a gente chama de haploide. Então os machos vêm de ovos não fecundados e as fêmeas de óvulos fecundados. Agora, dentro de uma sociedade de abelhas, só existe uma fêmea fértil, só uma fêmea que põe ovos. E essa fêmea então vai ser a rainha. Nos apelídeos, a rainha ela continua tendo a sua capacidade de voo. Então, se acontecer algum desequilíbrio ecológico muito grande, na pior das hipóteses, a colmeia pode mudar de local porque a rainha pode ainda voar. Agora, nos meliponídeos, isso não pode acontecer. Nos meliponídeos, o abdômen de uma fêmea, de uma rainha fecundada, ele fica muito grande. E aí ela não tem mais a capacidade de voo. Então, o lugar que a rainha escolher para estabelecer o ninho vai ser indefinitivo. Aquela rainha nunca mais vai poder sair daquele local. As rainhas, elas vão ser uma fêmea fértil, que a gente chama de princesa quando é uma fêmea fértil. Essa princesa, ela vai ter o que é chamado de voo nupcial, na qual ela vai ser fecundada por um macho. Alguns relatos falam que a fêmea só pode ser fecundada por um único macho. Alguns outros relatos dizem que não, que ela pode até ser fecundada por outros machos. Mas em geral, o macho que fecunda a rainha acaba deixando uma parte do seu aparelho reprodutor
no poro genital dela e impede ela de poder ser fecundada outra vez. Então uma princesa, ela é fecundada por um macho e ela vai guardar todos os espermatozoides desse macho numa bolsa chamada espermateca. E ela vai usar esses espermatozoides durante a sua existência toda. Uma rainha de meliponídeo pode viver entre 1 e 3 anos. Então ela vai usar sempre os espermatozoides do mesmo macho. Bom, a rainha então vai coordenar as funções da colmeia por meio de feromônios, por meio de odores que dão uma mensagem química. E a partir dos seus ovos então vão começar a nascer as novas integrantes da sociedade. De novo, né, a rainha geralmente vai botar sempre ovos fertilizados, só em épocas de acasalamento que ela vai botar ovos não fertilizados que vão dar origem a machos, zangões. Então sempre vão, em geral, a maioria das vezes vão nascer operárias. As operárias, elas vão ocupar diferentes posições dependendo da idade delas, dentro da colmeia. Uma operária recém-nascida, nos seus primeiros 2 dias, ela vai produzir cera. Então ela vai ficar próximo do ninho produzindo cera, que vai ser usado para fazer os discos de cria, os potes de mel, os potes de pólen. Depois desse período, as glândulas produtoras de cera vão atrofiar, ela não vai ter mais a capacidade de produzir cera e ela vai começar a ocupar outras funções dentro da colmeia. Então, limpeza, confecção da estrutura do ninho, ela vai estar ocupada com essas tarefas. Mais ou menos depois de 10 a 15 dias depois que ela nasceu, então essa operária ela vai começar a fazer a vigia da colmeia. Ela vai ficar na entrada da colmeia fazendo a vigia. E por volta de mais ou menos de 25 a 30 dias depois do nascimento, então essa operária agora ela já vai começar a sair da colmeia para fazer o reconhecimento, e então ela vai se tornar o que é chamado de campeira. O que é uma campeira? A campeira é a abelha que vai fazer a coleta de material externo. Então a campeira ela vai coletar néctar das flores, que as abelhas vão usar para fazer o mel. Ela vai coletar o pólen, que as abelhas vão usar para comer, a principal fonte de proteína das abelhas é o pólen. E elas também vão coletar resina de plantas. Essa resina então que elas vão misturar com a cera para fazer o cerume, ou então para fazer o revestimento da colmeia. Certo? Então esses são os grupos dentro de uma colmeia, né? E essa é a divisão. Com relação aos zangões, quando eu falo da apis, o zangão ele não tem praticamente nenhuma função, ele só serve mesmo para reprodução. Nos meliponídeos já foi relatado zangões fazendo tarefas internas, ajudando na manutenção interna da colmeia. Então, nos meliponídeos, os zangões também podem ter alguma função social. Apesar de que os autores não consideram zangões uma casta, consideram rainha e operárias, e zangões não. Ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau!